Ontem ocorreu a minha primeira imersão de tráfego aqui em Imperatriz do Maranhão, imersão presencial, que se chama Fundamentos do Tráfego, que inclusive foi o momento oportuno para eu fazer o lançamento da minha primeira comunidade online de tráfego pago. Se você quiser aprender a fazer tráfego pago da maneira certa, virar um gestor de tráfego, criar seu primeiro infoproduto, sobre a mentalidade certa para ganhar dinheiro com a internet, quer saber mais como que funciona, clica no link da descrição. E aí essa primeira imersão aqui na minha cidade, né, para os meus conterrâneos, uma forma de cooperar com os profissionais que ali estavam, com conhecimento de anos que eu já venho estudando, que eu já venho gastando tempo, investindo dinheiro para isso. A gente reflete muito o que nos trouxe até aqui, sabe? E aí trazendo para o ponto do tráfego pago, em trabalhar com isso, eu elaborei cinco pontos para a gente debater durante esse vídeo. Anotei aqui uma colinha para a gente conversando. Antes de iniciar os 5 pontos, eu quero agradecer quem esteve ontem comigo. Foi um evento impressionante, muito marcante na minha vida, pelas praticamente 100 pessoas que estavam comigo ali na imersão. Eu sou um cara extremamente grato por tudo que o Senhor vem fazendo na minha vida, através de todos aqueles que acreditam no meu trabalho, e acredito que é só o início de uma jornada muito incrível que vem pela frente. Certo? O primeiro ponto que eu quero elaborar com vocês, que eu quero debater com vocês, dissertar, é que é o seguinte: tráfego pago não salva empresa ruim. Quando a gente começa no tráfego pago, a gente tende a achar que só a gente subir alguns anúncios, organizar a rede social, organizar o processo ali de atendimento do WhatsApp, vai ser tudo que a empresa precisa para desenvolver, para crescer faturamento, para ganhar mais dinheiro. Só que quando a gente passa a sair um pouco da parte de gestor de tráfego e vai para a parte de assessor de marketing e vendas, cai um pouco mais para dentro da empresa, do nosso cliente, e a gente identifica que a liderança da empresa é horrível, não tem organização de nada, principalmente quando tem empresas que têm sócio, que cada um faz de qualquer jeito. Aí a gente vai identificando que tráfego era a última coisa que a empresa precisava. Ou seja, marketing, investimento em tráfego, investimento em mídia, em muitos casos é a última coisa que ela precisa. Por quê? Porque o tráfego pago, investido numa empresa desorganizada, em processo desorganizado, com falta de liderança e de um objetivo claro, vai piorar mais ainda a empresa. E aí, com o tempo, a gente vai ganhando experiência, vai entendendo, vai desenvolvendo, a gente vai identificando que a gente não pode e nem deve vender para todo mundo. Porque tem contratos que você fecha que não vale a dor de cabeça, o dinheiro que ele te paga não vale a dor de cabeça que você vai ter. Porque tem coisas que não dependem só do gestor de tráfego, depende do empresário. Lógico que a gente vai fazer de tudo o que está no nosso alcance, nas nossas mãos, para a gente melhorar. Mas identificamos assim, a gente vai ganhando experiência na jornada. E é até bom que você que está assistindo esse vídeo, se você não passou por isso ainda, por um lado é bom você ganhar essa experiência, eu estou te passando aqui porque vai ter coisa que você vai aprender só passando, por mais que eu fale. Mas o primeiro tópico que eu quero debater com vocês foi esse, que tráfego pago jamais vai salvar uma empresa desorganizada. Você pode até levar um pouco da sua experiência de vida como vendedor, como gestor de tráfego e tentar, mas se o outro lado, porque contrato é casamento, né? Quando alguém te contrata, precisa ter energia dos dois lados. Se tiver só de um, só do gestor ou só do dono, não tem como dar certo. E o segundo ponto que eu quero debater com vocês, mesmo eu tendo resultado, em algum momento da minha carreira, eu quis desistir. Por quê? Porque quando vem esse pensamento de desistir, não é que a gente quer desistir de fato, quer acabar com tudo que a gente construiu. É porque em algum momento, quando está difícil, quando parece que, mesmo você se esforçando, colocando dinheiro, investimento, investindo em pessoas, acreditando em pessoas que elas vão melhorar, e aí parece que fica pior, sabe? Você não quer desistir de tudo que você construiu, você só quer acabar com aquele embaraço. E em algum momento da sua jornada, pode ser que isso aconteça, se você for uma pessoa que quer crescer, quer montar equipe, quer ter uma agência grande, quer ganhar mais dinheiro, quer formar uma equipe onde você ganhe dinheiro sem precisar estar dentro, entre aspas, lógico. Porque eu aprendi uma coisa, o dono, ele jamais pode sair da operação. Em algum momento ele sai do operacional, mas da operação jamais pode sair, porque o olho do dono é que engorda o gado. Eu estou aprendendo isso na raça, né, e vejo isso acontecer também com alguns clientes, mas isso são a jornada e fases da vida empreendedora. A vontade que veio até pouco tempo, vou ser sincero aqui com vocês, de desistir, veio para ensinar muita coisa. A primeira delas é que a gente jamais vai dar certo todo o tempo. Não tem lógica. E é justamente quando as coisas começam a sair do controle que é onde você melhora como ser humano, como profissional, como alguém que quer fazer diferente, como alguém que quer deixar sua marca no mundo, o seu legado. E isso é tão verdade que um dos pontos que mais me motivaram a continuar foi saber
que eu ajudei pessoas ontem na imersão, com a minha história de vida, com a minha visão de mundo, com a minha experiência com tráfego pago, com vendas online, com marketing digital. Eu sei que a pessoa que pagou R$100 para estar ontem na imersão, às vezes uma frase que eu falei já mudou a visão dela de mundo, já ajudou ela a olhar para o negócio dela de outra forma, motivou, inspirou a pessoa a ter uma nova postura a partir de amanhã, segunda-feira, no trabalho dela, sabe? Então, o que me fez não desistir e aguentar a pressão, mesmo quando as coisas não estão saindo do jeito que você imagina, é justamente o ponto de saber que a minha história ainda vai cooperar e ainda coopera e motiva e inspira pessoas a melhorarem, sabe? Então, assim, mesmo dando certo, em algum momento a gente vai querer abrir mão e faz parte da caminhada, porque é isso aqui que nos faz melhorar. Terceiro ponto desse nosso bate-papo: você não vai vender para todo mundo. Aqui está um dos pontos que mais me colocaram no eixo novamente, porque quando eu comecei a Market Pro Ads lá em janeiro de 2024, a gente entra empolgado, né? Entra entusiasmado em ganhar dinheiro, em fazer marketing, em fazer aquilo que a gente aprendeu, né? Tráfego pago para as empresas, gerar leads e tal. Só que aí chega um ponto que quando você quer ser uma agência generalista, né? Para quem não sabe o que é isso, generalista é aquela agência que faz tráfego para todo e qualquer nicho. Eu fiz isso durante um tempo, né? Até pouco tempo, já iniciei a transição, vou já falar para vocês qual é o nicho que a gente vai mais operar agora. Até pouco tempo eu ainda não tinha decidido nichar a minha agência, por quê? Porque eu queria ganhar muita experiência com vários nichos diferentes, com várias linguagens diferentes no mercado. E foram 2 anos e pouquinho fazendo isso. Passei a fase da faculdade, digamos assim, mas chegou um ponto que eu identifiquei o seguinte: enquanto eu continuar vendendo e querendo falar com todo mundo, eu não vou vender para ninguém, nunca vou me tornar especialista de fato. Foi aí que eu olhei para minha história, identifiquei quais os nichos que eu tinha mais afinidade, que eu conseguia ter mais resultado, até para casar com a minha história de fato, e foi loja de veículos. Que agora a gente está nichando a nossa operação, estamos criando um sistema próprio, CRM, disparo, automação, Kanban, portfólio, criando um CRM próprio para esse nicho, para de fato se tornar especialista nessa área, sabe? Porque foi o que a gente mais entrega resultado até hoje e o que eu tenho mais facilidade para treinar, porque eu vendia consórcio Honda também, né? Eu sei a linguagem de como é vender veículos. E aí quando eu parei de falar com todo mundo e comecei a abordar dores do dono de loja de veículo, muda totalmente a percepção e as pessoas começam a agregar muito mais valor ao seu trabalho. Por quê? Porque agora não é mais o Vitor Hugo, somente o Vitor Hugo do tráfego pago. Agora é o Vitor Hugo especialista em lojas de veículos, em marketing automotivo. Então já muda totalmente a visão das pessoas quando olham pra gente. E isso não foi de uma hora para outra. Eu fui observando que na minha cidade aqui tem mais de 100 lojas de veículos, sabe? Ou eu trabalho até hoje, ou eu já trabalhei mais ou menos de 15 a 20 lojas. Hoje a gente tem quase 10, se eu não me engano. E aí a gente comenta com os donos e tudo, e a maioria conhece o trabalho do Vitor Hugo. Então isso já me deu um alerta, que foi quando a gente passou a mudar a nossa linguagem, passou a desenvolver esse sistema que eu falei para vocês, e agora de fato a gente vai entrar com mais força nesse mercado de loja de veículos, e tenho certeza que agora falando com uma persona específica, um ICP, né, que é perfil ideal de cliente, vai fazer total diferença para crescer com mais qualidade agora, com processos claros para um nicho específico. Quarto ponto e penúltimo desse nosso vídeo, essa é dolorosa. Eu precisei aceitar que a culpa era minha e não do mercado. Quando as coisas começam a sair do nosso controle, a gente começa a pender para um lado e achar o que é mais fácil, na verdade, que é terceirizar a culpa. Culpa no mercado, culpa na inflação, culpa no esfriamento da economia, culpa em todo mundo, menos em nós mesmos. E aí, ano passado, a gente cresceu muito a nossa agência de forma assim exponencial. Em 6 meses a gente a gente praticamente triplicou o nosso faturamento e foi absurdo. Só que, como eu falei para vocês no tópico passado, quando a gente é generalista e não tem processos claros, não tem como ser a mesma coisa para todos os nichos, sabe? Existe um padrão de tráfego pago, beleza, mas de processos onde a gente tem que melhorar, não tem como. E aí, nessa caminhada, eu perdi alguns clientes muito bons. Por quê? Porque por culpa minha, eu deixei partes importantes do negócio na mão de outras pessoas. Só que acredito também que tudo isso que aconteceu, e rápido, né, cedo, né, porque em 2 anos de agência, já aconteceu logo, fez a gente corrigir a rota. Eu identificando tudo isso, eu sei que a culpa foi minha, como líder, como cabeça da operação, em querer colocar partes complexas antes da hora na mão de outra pessoa, né? É querer apressar as coisas, no sentido de, não, agora eu sou dono, estou ganhando dinheiro, agora eu consigo deixar a operação rodando sozinha sem mim. Erro de principiante, erro de iniciante. Você que está assistindo esse vídeo, jamais cometa esse erro, mesmo quando tu for muito grande, não saia da sua operação.
E aí esse processo de dar muito certo rápido, de ter uma ascensão, e aí rápido também já começar a sair muito cliente, me fez, opa, é a hora de mudar. Não dá mais para continuar assim, porque esse modelo de negócio não é sustentável. E se continuar assim, a gente pode crescer de novo e cair mais rápido ainda de novo. E foi quando a gente decidiu o nosso ICP, o nosso nicho, e agora vamos começar a crescer e a prosperar somente nisso, a falar uma linguagem só, processos claros, para poder crescer com mais fundamentos. Eu gosto muito dessa palavra. Então esse quarto tópico aqui foi uma facada no meu ego, no meu orgulho, em identificar que tudo que aconteceu foi culpa minha. E quinto e último ponto foi, eu entendi que crescer sozinho não era mais suficiente. Chega um ponto que a gente é obrigado a continuar batendo no nosso ego, por mais que você seja o único capaz de fazer as coisas somente do seu jeito, porque eu tenho uma forma de fazer as coisas, uma visão de mundo, experiências que me trouxeram até aqui, que somente o Vitor Hugo vai fazer dessa forma. E eu sei que muito empreendedor passa disso, passa dessa fase, que é a parte de delegar funções, delegar a parte operacional. E aí eu precisei passar, porque por mais que as pessoas não façam igual o Vitor Hugo, mas é impossível crescer uma empresa, escalar um negócio, se a gente não delegar. A gente não colocar funções e responsabilidade na mão de outras pessoas. E eu fiz isso, teve as partes ruins, onde eu me frustrei com pessoas, mas também encontrei muitos bons profissionais, quando a gente delegou funções e viu que tem muita pessoa boa no mercado também. Porque é mais fácil para o empreendedor reclamar, né? Colocar a culpa que as pessoas não querem trabalhar e tudo. Só que também tem gente boa no mercado. No vídeo passado eu falei sobre esse lado ruim das pessoas que não querem trabalhar, se você puder ir lá, acessar o vídeo anterior. Eu falo muito da mentalidade, né? Se a pessoa hoje não está satisfeita com CLT e um dia quer ser empreendedor, se ela faz o mínimo, se ela faz só o mínimo, ela nunca vai ser um empresário. Né? Mas voltando aqui para o assunto, foi quando eu comecei a delegar, teve a parte ruim, mas também teve os bons profissionais, e é onde a gente só consegue crescer de fato aí, sabe? E quando tu começa a delegar, começa a crescer a equipe, começa a colocar alguns pontos, né? Vai liberando alguns pontos mais complexos e dando responsabilidade a algumas pessoas, a gente vai vendo até que ponto a pessoa consegue chegar com as próprias mãos, ter autonomia em algumas decisões, é que a gente vai vendo de fato, não, realmente agora é uma empresa, tem um organograma, a organização de departamentos da empresa, sabe? É só aqui de fato que a gente consegue escalar, porque sozinho você até consegue ir rápido, mas somente com pessoas você vai longe. Então essa frase, esse pensamento faz total sentido quando você passa por esse momento de ter que delegar funções e de ter que passar por cima do seu gosto ali pessoal, mas é sabendo que de fato somente consegue crescer algo, consolidar uma empresa a partir do momento que tem pessoas liderando funções e departamentos. E aí assim, galera, chega uma hora na nossa vida que o jogo não é mais só saber vender, só saber fazer as coisas. É em como você compartilha essas bênçãos, esse conhecimento com outras pessoas e levam outras pessoas também a prosperarem no digital, financeiramente, espiritualmente, como marido, como mulher, como pessoa, sabe? Eu saí de vendedor de consórcio, eu não sabia vender. No meu início da carreira, eu até tinha raiva de vender, da ideia de ser um vendedor um dia. Mas foi justamente na minha repulsa que é onde estava o meu propósito, sabe? E é justamente aqui um ponto importantíssimo. Muitas vezes a sua vocação anda junto com aquilo que você tem mais raiva, com aquilo que você tem mais repulsa na sua vida. O seu propósito anda junto com o seu maior medo. E aí eu vendi consórcio, eu vim do nada. E hoje, graças ao Senhor e à graça dele, eu consigo ensinar pessoas, compartilhar conhecimento com as pessoas. E essa imersão não foi simplesmente para dizer que eu venci na vida, mas foi para marcar um território e dizer que agora o Vitor Hugo também compartilha conhecimento e ajuda empresários e profissionais do digital a prosperarem seus negócios e saber que tudo isso existe um processo. Eu jamais vou chegar aqui e falar que é fácil ganhar dinheiro com a internet. Jamais. Eu comecei a vender de fato com a internet em 2018. Nós estamos em 2026. Somente 8 anos depois de tanto processo, de tanto quebrar a cara, de tanto fazer coisa certa também, né? Eu não só errei. Eu fiz a minha primeira imersão presencial e lancei minha primeira comunidade online de tráfego pago, onde você vai ter mais de 50 aulas gravadas, encontros semanais ao vivo comigo, para aprender, para tirar todas as dúvidas sobre o seu negócio, sobre tráfego pago. Vai ter comunidade no WhatsApp também para a gente debater nosso conhecimento. Se você quer saber mais sobre essa comunidade, clica aqui em algum lugar da tela, vai ter um QR Code, ou clica no link da descrição aqui do vídeo. E se esse vídeo fez muito sentido para você, se algum desses tópicos falou muito com você, deixa o seu comentário aqui. Eu vou ler todos, vou responder todos. Deixe um like pro YouTube recomendar para mais pessoas. Se inscreva no canal e ative o sininho das notificações, porque todo domingo tem vídeo novo. Muito obrigado por ter ficado até aqui e até o próximo vídeo.